Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade às principais forças da mecânica e aplicações nas leis de Newton, essa semana nós vamos ver a força normal, que é a força de contato. Bom, força normal vai ser a nossa primeira parte. Isso se encontra no volume 2, capítulo 3, páginas de 12 a 14. Isso vai englobar a nossa semana do dia 1º ao dia 5 de junho. Então vamos lá. Então, o que é a força normal? Então, quando um objeto qualquer é colocado sobre uma superfície, esta exerce uma força sobre o objeto contrária ao peso para que esse objeto permaneça em equilíbrio. Essa força é chamada de força normal e possui a mesma direção de atuação do peso, mas seu sentido é oposto. Por que essa força é chamada de força normal? A força normal sempre é perpendicular à superfície sobre a qual o corpo está depositado. Em geometria, a palavra normal é sinônimo para perpendicular, ou seja, a força normal é uma força que vai aparecer no corpo associada à superfície de apoio, formando com essa superfície um ângulo de 90 graus. A normal é uma reação da força-peso? Bom, é comum ouvir que a força normal é uma reação da força-peso em referência à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Todavia, a força normal não forma com a força-peso um par ação e reação. Por quê? Vamos entender uma coisa. No caso desse corpo apoiado nessa superfície horizontal, eu tenho a atuação da força-peso, que é uma força de campo relacionada à força de atração que a Terra faz sobre o corpo. E eu tenho uma força vertical e para cima aqui nesse caso, que é a força normal que é originada pelo contato do corpo com a superfície. Primeira coisa delas não formarem pareação e reação, elas não são de mesma natureza. Força-peso é força de campo, é força de ação à distância. Força normal é força de contato. Então, por aí, elas já não formam paração e reação. Segunda coisa, elas estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Então, para que eu tenha a terceira lei de Newton associada, eu tenho que ter as forças sendo aplicadas em corpos distintos. O que eu tenho aqui? A terceira lei de Newton diz que a ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes. No caso eu tenho normal e peso sendo aplicada no mesmo corpo. Então observe, vamos entender isso. Imagine uma pessoa dando um tapa em uma parede. A ação é sobre a parede e a reação é sobre a mão do indivíduo, corpos distintos. No caso da força normal, o peso é o resultado da atração gravitacional sofrida pelo objeto em relação à Terra. E a normal é uma força feita pela superfície, também sobre o mesmo objeto. Ou seja, como as duas forças, peso e normal, atuam no mesmo corpo, elas não podem formar um par ação e reação. Nessas três figuras, nós temos a ação da força normal em diferentes situações. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: a força normal ela vai ser sempre perpendicular à superfície no qual o corpo se encontra apoiado. A força-peso não, a força-peso é sempre radial. Então observem, nos três casos, a força-peso é vertical e apontada para baixo. Agora, a força normal vai depender do tipo de superfície. No caso do corpo estar apoiado sobre uma superfície horizontal, a força normal é vertical. No caso do corpo estar apoiado sobre uma superfície vertical, a força normal é horizontal. E nesse último caso aqui que nós vamos fazer um estudo particular, que é o plano inclinado, a força normal ela vai ser sempre perpendicular ao plano inclinado. Então ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com esse plano. Beleza, gente? Essa parte de normal termina aqui. Daqui a pouco eu volto
com o próximo vídeo aplicando a ideia de força normal em elevadores. Até já!